A professora organizou um passeio escolar, mas não imaginava que um aluno já tinha. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Christian abaixou a cabeça ao entrar na sala de aula como de costume. Seus tênis, já com o tecido gasto, faziam um barulho seco a cada passo. Nas costas, carregava uma mochila velha, sem uma das alças acolchoadas, pesada como se carregasse o mundo inteiro. Ninguém na sala notou sua chegada, como se o ar apenas tivesse se movido levemente e depois desaparecido. Christian Souza chamou a professora Maria Pereira ao fazer a chamada, com a voz monótona, como se fosse apenas um nome numa lista. Ela não levantou os olhos, ainda fixos no caderno de presença. Presente, respondeu Christian baixinho, mas o som foi tão fraco que só ele ouviu. Ele se sentou na última carteira, puxando discretamente a manga do casaco para cobrir um rasgo. Era o único casaco de inverno que sua mãe, Dona Beatriz, uma faxineira de uma escola pública próxima, havia conseguido num centro de doações. No recreio, Christian foi ao banheiro. No espelho, viu seu cabelo já crescido e bagunçado. Usou as mãos como pente, tentando ajeitar, mas sem sucesso. Uma voz surgiu atrás dele. Ei Christian, cê não tem pente e espelho em casa, não? Christian se virou. Era Mateus, um aluno bem conhecido na turma pelo humor ácido e ironias afiadas. Mateus deu um sorriso de deboche e saiu andando, sem esperar resposta. Christian olhou de longe, os lábios apertados. Já estava acostumado. Naquela noite, no pequeno quarto úmido do velho conjunto habitacional na periferia de Itaquera, Christian se dedicava a organizar a mochila para o passeio do dia seguinte. Sua mãe, Dona Beatriz, sentada à mesa debaixo de uma lâmpada fraca, remendava uma meia furada. Você lembrou de levar o casaco grosso? Ela perguntou, com a voz rouca. Lembrei, mãe, respondeu Christian sem se virar. Dona Beatriz tirou da geladeira um pequeno saco plástico e, com cuidado, embrulhou 2 pães com mortadela fria em um guardanapo. Leva pro almoço, tá? Não tive tempo de preparar nada especial. Espero que não se importe. Christian sorriu de canto, pegando o embrulho. Não tem problema, mãe. Na manhã seguinte, o ônibus escolar amarelo parou em frente ao portão. Os alunos desceram em bando, tagarelando como pardais. Christian foi o último a subir, procurando com cuidado um lugar vazio nos fundos. O banco ao lado já estava ocupado pelas mochilas de Luiz e Álvaro, então ele continuou até o último assento, junto à janela. Enquanto os outros grupos ligavam músicas nos fones Bluetooth, abriam sacos de salgadinhos, garrafinhas de refrigerante e potes decorados com comidas feitas em casa, Christian abriu o pacote com os pães. O cheiro da mortadela fria misturado ao do guardanapo velho subiu ao nariz, fazendo-o corar. Olhou em volta discretamente e, envergonhado, guardou de novo os pães na mochila. Christian! Uma voz o sobressaltou. Era Paulo Ferreira, capitão do time de futebol e o aluno mais popular da sala. Ele usava um corta-vento caro, fones nos ouvidos e sorria rodeado pelos colegas. Paulo apontou para Christian, parece que veio direto do século passado pro ônibus, hein? Risadas explodiram. Christian abaixou o rosto. No caminho até a mata de Santa Rita, o ônibus cruzou montes cobertos por névoa espessa. A professora Maria pegou o microfone. Lembrem-se de manter o ambiente limpo, sem jogar lixo. Quando chegarmos, vamos dividir os grupos para montar as barracas. Sigam as regras de segurança. Christian, ela olhou rapidamente o caderno, você vai montar sua barraca sozinho? Ninguém formou grupo com você? Christian balançou levemente a cabeça. A professora Maria deu de ombros e continuou as instruções para os outros grupos. Ninguém lhe dirigiu uma palavra. Ao descerem do ônibus, os grupos correram animados para escolher os melhores lugares, perto do lago ou sob os pinheiros maiores. Christian se dirigiu para uma área afastada, onde o terreno era irregular e cheio de pedras. Pegou sua barraca e olhou o manual de instruções. Passar o cordão pelo ponto A, prender na estaca C, murmurava, com as mãos trêmulas. O vento zunia nos ouvidos. Uma das cordas escapou, e a estaca bateu forte em seu pulso, fazendo-o soltar a lona.
Christian, precisa de ajuda? Uma voz masculina se fez ouvir. Christian se virou de imediato. Paulo estava lá, mãos nos bolsos, olhar meio sarcástico, meio gentil. Ah, não, eu consigo, gaguejou Christian. Paulo riu. Vamos, vem com a gente dar uma volta na trilha. A barraca você monta depois. Christian piscou surpreso. O coração bateu forte. Era a primeira vez que alguém o convidava para algo. Ele assentiu rápido. Tá bom, respondeu, enrolado nas palavras. Paulo gritou, Luiz, Carla, já chegaram? O Christian vai com a gente. Carla, uma garota de cabelo tingido de vermelho e fone rosa, olhou de lado e deu de ombros. Luiz fingiu tossir e virou de costas. Mas ninguém protestou. Christian seguiu, o coração leve como se centenas de passarinhos voassem dentro do peito. Seus passos eram suaves, como se tivesse medo de acordar de um sonho. Olhou pro céu azul, achando-o bonito como nunca antes. Ao passarem por um riacho e uma trilha coberta de musgo, Christian tentou puxar conversa. Esse lugar é lindo. Quando eu era pequeno nunca fui em passeio assim. Carla não respondeu. Luiz pegou o celular e fez uma selfie com Paulo, sem se virar. Christian forçou um sorriso, tentando de novo, vocês sabem se tem ninho de passarinho por aqui? Li sobre isso na aula de biologia. Christian, disse Paulo de repente, parando e se virando, desde quando você fala tanto assim? Luiz caiu na risada. Carla, ajeitando o cabelo com o celular, comentou, deve ser porque tá andando com celebridade, né? Ficou todo animadinho. Christian parou, sem saber se sorria. Estavam brincando? Ou era verdade? O grupo seguiu adiante, deixando Christian para trás. Cada comentário, mesmo casual, era como um pequeno corte não profundo o bastante para sangrar, mas doloroso o suficiente para machucar sua autoestima já frágil. Christian apertou as alças da mochila, engolindo seco e murmurou, e não tem problema, são só piadinhas. Ele respirava com dificuldade quando chegaram a uma clareira entre os pinheiros. As copas formavam desenhos de luz e sombra sobre o chão forrado de folhas secas. Paulo bateu palmas. Vamos parar um pouco. Dá para tirar umas fotos boas aqui. Luiz puxou o celular. A luz tá ótima. Carla, fica do lado do Paulo. Christian ficou encostado num tronco seco, pensando se deveria pedir para entrar na foto. Sua mão tocou na mochila, os olhos tímidos mirando o grupo. Carla se posicionou ao lado de Paulo, sorriso confiante no rosto. Paulo olhou para trás e viu Christian ainda parado, e riu, Christian, vem aqui tirar junto. Christian arregalou os olhos, depois assentiu várias vezes. Sério? Obrigado. Aproximou-se e ficou na ponta, sem ousar entrar no meio. Paulo levantou o celular e contou, 1, 2, 3. Clique. Perfeita, exclamou Luiz. Essa vai pro Insta. Christian sorriu sem jeito, os olhos brilhando. Pensou consigo, tenho uma foto com eles. A mãe vai ficar feliz. Depois da foto, Paulo fez sinal, vamos. Tem uma trilha que leva até uma queda d'água seca, linda. Christian apressou o passo. O barulho das folhas secas sob os pés se misturava às conversas e risadas. Ninguém falava com ele diretamente, mas só de caminhar junto, seu peito se aquecia. Luiz afastou galhos para Carla passar primeiro. Christian vinha por último. Tentou puxar assunto. Vocês saem juntos com frequência? Eu quase não tenho chance de sair. Carla não respondeu, mas Luiz falou por cima do ombro, é mesmo? Então hoje é exceção, né? É, verdade, Christian sorriu sem graça, sem saber se aquilo era zombaria ou não. Paulo voltou alguns passos e bateu de leve no ombro de Christian, olha, no fim da trilha tem umas pedras meio lisas. Vai com cuidado, hein? Christian arregalou os olhos. Você tá me avisando? Claro. Senão você vai cair de cara no chão, disse Paulo, rindo.
Carla ergueu a sobrancelha e olhou para Christian. Para com isso, Paulo, ele vai achar que é sério. Christian corou e baixou os olhos. Eu entendi, vou tomar cuidado. Depois de uns 10 minutos atravessando o mato, o grupo chegou a uma descida suave que levava a uma trilha estreita ao lado de um riacho. As árvores estavam cobertas de musgo e o chão ainda úmido pelo sereno. Vamos parar aqui, disse Paulo, levantando a mão. Carla perguntou, por quê? Mais uma foto. Esse ângulo tá ótimo, tem um vale atrás. Vai ficar massa em grupo. Luiz se adiantou, deixa comigo, vou ajeitar o enquadramento. Paulo virou-se para Christian, você fica ali, mais na beirada, para caber na foto. Christian olhou para onde Paulo apontava, uma pedra úmida, perto da beirada da encosta. Hesitou. Tá meio escorregadio. Não tem problema, sorriu Paulo, é só um minutinho. Ninguém vai te empurrar. Carla apressou, vai logo. Tô com fome. Christian pisou com cuidado. Sentia o chão molhado sob os tênis. Abriu os braços para se equilibrar. Luiz levantou o celular. Pronto, todo mundo sorrindo. Antes que Christian se firmasse, Paulo gritou de repente. Cuidado, uma cobra. Christian se assustou. O pé escorregou na beirada, e ele perdeu o equilíbrio, caindo de lado. Ninguém reagiu a tempo. Ah! Um som seco de impacto ecoou. Christian rolou pelo barranco, atravessou um arbusto e desapareceu após a margem. Carla ficou boquiaberta. Luiz recuou instintivamente. Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Então Paulo caiu na risada, meu Deus, que idiota! Carla também riu, ainda que com um olhar confuso. Você exagerou, Paulo. Luiz deu de ombros, acho que não foi nada. Essa encosta nem é tão funda. Daqui a pouco ele sobe. Paulo se curvou, olhando para baixo. Christian? Ei, tá tudo bem? Nenhuma resposta. Só o som das folhas mexendo com o vento. Deve estar fingindo, Paulo falou com desdém. Esse negócio de querer chamar atenção. Ele sempre faz isso. Luiz murmurou, vamos ver depois. Carla mordeu o lábio e saiu na frente, tô com fome. Vamos voltar. Paulo deu de ombros e gritou mais uma vez, Christian. Se tiver tudo bem, aparece depois, hein? Não houve resposta. Christian jazia ao pé do barranco, o corpo dolorido, a cabeça zonza. O tornozelo direito latejava de dor, impossível de mover. Sua bochecha esquerda sangrava levemente após ter sido cortada por uma pedra. Ele abriu os olhos e viu as copas das árvores entrelaçadas no alto, com a luz do sol filtrando-se pelas folhas, iluminando seu rosto de forma difusa. Christian tentou chamar. Paulo. Luiz, alguém, me ajuda. Apenas o vento respondeu. Tem alguém aí, murmurou ele, quase sem forças. Um frio atravessou sua pele. Seu casaco estava rasgado em uma parte, deixando à mostra a camiseta fina por baixo. Ele agarrou as raízes próximas, mas não tinha força suficiente. Christian olhou para cima, em direção ao topo do barranco. Não havia mais ninguém lá. Todos haviam ido embora. Eles me deixaram aqui, pensou, os olhos se enchendo de lágrimas. Lá em cima, Paulo conduzia o grupo de volta ao acampamento. Luiz riu de leve. Admito, a cara dele caindo foi engraçada demais. Carla continuava em silêncio. Um momento de dúvida passou por seu olhar, mas logo ela ergueu o celular e abriu uma mensagem. Paulo olhou o relógio, se chegarmos antes do almoço tá ótimo. Se perguntarem por ele, a gente diz que deve estar curtindo um momento sozinho. Luiz deu uma risada, e a professora Maria nem repara nele mesmo. No acampamento, os alunos começaram a se reunir para almoçar. O cheiro de salsichas assadas, sanduíches e refrigerantes se espalhava pelo ar. Christian ainda não havia voltado. Mas ninguém perguntou. Christian permanecia imóvel, os olhos entreabertos, lutando para se manter consciente.
Os arbustos onde havia caído rasgaram sua roupa, e o tornozelo direito estava inchado, cada movimento causava uma dor aguda como 1000 agulhadas. O cheiro de mato úmido misturado com sangue lhe causava náusea. Um galho pequeno o atingia na lateral do corpo. Christian tentou se sentar, mas só conseguiu se mover alguns centímetros antes de cair de novo. Gemeu baixinho. Tem alguém aí? Ninguém respondeu. Apenas os insetos e o som do vento nas copas das árvores. Christian tentou se arrastar até uma pedra próxima, as mãos tremendo ao segurar as raízes tortuosas. Na cabeça ainda ecoava o grito de Paulo: cuidado, tem cobra. Aquele grito era claro que tinha sido de propósito. Uma armadilha. Uma piada. Ele já tinha visto vídeos na internet com brincadeiras parecidas, seguidas de gargalhadas. Mas ninguém caía de verdade. Ninguém se machucava de verdade. Christian tentou se arrastar mais uma vez. Paulo. Carla. Luiz. Sua garganta estava seca. O sangue escorria da lateral da testa, descendo pela têmpora. Enquanto isso, no caminho de volta ao acampamento, o grupo de Paulo ainda ria como se nada tivesse acontecido. Luiz pegou um punhado de folhas secas e jogou pro alto, na cara dele escorregando foi demais. Carla não riu. E se ele tiver se machucado de verdade? Paulo franziu a testa e ergueu a cabeça. Carla, tá com medo? Aquilo nem é barranco de verdade. E o Christian não é criança. Mas ele não respondeu. E se aconteceu alguma coisa? Paulo soltou um suspiro e deu de ombros. E se tá tão preocupada, volta lá depois. Por enquanto, vamos montar a barraca. Ninguém tá olhando, então relaxa. Luiz completou: valendo mais, o Christian nunca fala com ninguém. Se ele tá quieto, quem vai notar? Carla permaneceu em silêncio, abriu a câmera frontal do celular e ajeitou o cabelo. Paulo lançou um olhar irônico: fica tranquila. A professora Maria nem lembra o nome do Christian. Ela só presta atenção nos alunos mais populares. Lá embaixo do barranco, Christian se encolhia na sombra. O sol já tinha se movido, deixando o ambiente frio e sombrio. Ele tentava se manter acordado murmurando para si mesmo: vou ficar bem. É só uma torção. Já senti dor assim antes. Lembrou de quando, na escola primária, levou uma bolada no rosto durante uma partida de futebol. O nariz sangrou, e ele chorou sozinho debaixo de uma árvore. Ninguém se aproximou. Quando chegou em casa, a mãe perguntou: foi legal hoje na escola? E ele apenas sorriu: foi sim. Agora, dizia a si mesmo. Não foi nada, tô bem. Christian limpou o sangue com a manga rasgada e respirou com dificuldade. Uma fileira de formigas começou a subir por sua roupa, algumas entrando pelo colarinho. Ele tentou afastá-las, mas já estava fraco. Uma picada doía como fogo. Fechou os olhos. A imagem da mãe surgiu. O cabelo preso, o uniforme de faxineira manchado de poeira, carregando um saco plástico com marmita. Mãe. No acampamento, os grupos já haviam terminado de montar as barracas. A professora Maria Pereira passava de grupo em grupo com uma prancheta nas mãos. Luiz, os nós da barraca de vocês ainda estão frouxos. Carla, trouxeram o kit de primeiros socorros? Carla assentiu: o trouxemos, professora. Tá na minha mochila. Paulo estava tranquilo, com as mãos na cintura: a nossa barraca tá ótima, pode confiar. E o Christian? A professora Maria de repente parou, olhando para a lista. Luiz desviou o olhar. Paulo deu de ombros: deve ter ido dar uma volta. Ele é bem calado. É mesmo, o Christian fala pouco, respondeu a professora, e riscou o nome como se tivesse feito a checagem. Pouco depois, Nayara, uma aluna da turma, se aproximou de Carla e perguntou em voz baixa: Ei, você viu o Christian? Vi ele indo com seu grupo mais cedo. Carla hesitou por alguns segundos antes de responder: vi, sim. Mas, não sei onde ele tá agora. Nayara franziu a testa: vi estranho.
Por que ele não voltou pro acampamento? Carla ficou sem saber o que dizer. Paulo se aproximou, interrompendo. Nayara, talvez ele só quis ficar sozinho um pouco. Nem todo mundo curte agito. Nayara olhou para Paulo. Mas pelo menos deveria ter avisado a professora. E se ele se machucou? Paulo apertou as alças da mochila, com a voz firme: Você tá insinuando o quê? Nayara ficou calada e recuou. Na floresta, Christian já havia perdido a noção do tempo. O sol começava a descer, o céu escurecia e o frio tomava conta do corpo. Ele sentia os lábios secos, a cabeça latejando. Um dos olhos estava inchado, distorcendo sua visão. Tentou se levantar, mas caiu sobre o musgo. A dor era insuportável. Quem me dera, murmurou, não ter ficado tão feliz quando Paulo me chamou. Lembrou do sorriso de Paulo, do brilho nos olhos, da mão no ombro. Naquele instante, ele realmente acreditou: posso começar de novo. Nunca imaginou que fosse só uma piada. Uma crueldade. Christian tocou o ferimento na bochecha. Estava gelado. O sangue havia secado, formando uma crosta. O céu escureceu ainda mais quando uma nuvem grande encobriu o sol. De volta ao acampamento, o crepúsculo se aproximava. Os alunos se reuniam ao redor da fogueira. Alguns contavam histórias de terror, outros ouviam música em caixas de som. Risos e palmas ecoavam pela mata. A professora Maria revia a lista de alunos. Lúcia. Pedro. Carla. Luiz. Seus olhos pararam na última linha. Christian. Ela parou. Onde está o Christian? Sua voz aumentou. O grupo ficou em silêncio. Nayara se levantou de repente: Professora. O Christian ainda não voltou. A professora Maria franziu o senho. Tem certeza? Por que ninguém falou nada mais cedo? Paulo disse: Professora, achei que ele tinha voltado antes da gente. Eu não vi direito. Luiz hesitou: talvez ele tenha se perdido. Carla não falou nada. Apenas apertava a barra da blusa. A professora Maria entrou em pânico. Perdido? Onde vocês o levaram? Paulo se apressou: não foi longe, professora. Era só uma descidinha. Nayara interrompeu: vê onde tem musgo e umas pedras, né? Já passei por lá. É escorregadio. A professora Maria se virou bruscamente: todo mundo fica aqui. Vou procurar. Chamem o professor João pelo rádio. Temos um aluno desaparecido. Uma rajada de vento gelado passou pelo acampamento. A fogueira tremulou, como se pressentisse o perigo. Na floresta, Christian estava desmaiando. Em seu delírio, viu uma mulher segurando uma marmita, chamando: Christian, vem comer, meu filho. Ele sorriu. E apagou. Christian abriu os olhos mais uma vez. A luz estava fraca, o céu passava de tarde para anoitecer. Tudo ao redor era nebuloso. As copas balançavam ao vento, sussurrando entre si em uma língua que ele jamais entenderia. Tentou se mover, mas a dor no tornozelo direito era como uma faca. Cada tentativa resultava em gemidos contidos. Tentou chamar mais uma vez, mais fraco: tem alguém aí? Sua voz subiu até o meio do nada e sumiu. Nenhum passo, nenhuma resposta. Apenas o canto distante dos pássaros e o zumbido dos insetos começando ao anoitecer. Christian levou a mão ao rosto. O ferimento na bochecha doía. Respirava com dificuldade, o suor frio empapando as costas. O vento da floresta penetrava pelo casaco rasgado, fazendo-o tremer. A garganta ardia como se nunca tivesse tomado água. Dentro da mochila que ele havia perdido na queda havia uma pequena garrafa de água. Agora, ela estava a alguns metros de distância, presa num galho. Christian esticou o braço, mas só tocou o ar. Expirou bruscamente, soltando uma tosse seca. O céu escureceu por completo. No alto do barranco, onde o grupo tinha estado antes, restavam apenas pegadas apagadas na terra.
Christian olhou para cima, esperando que alguém voltasse. Mas não havia nada, só o vazio e o frio. Em sua mente, as palavras de Paulo ecoavam. Christian, vem aqui tirar foto. Fica ali na beirada. Cuidado, tem cobra. Christian fechou os olhos com força. Uma lágrima escorreu. Sua bochecha ardia, como se dissesse, isso não foi um sonho. Foi real. Eles me deixaram mesmo, murmurou, tão baixo que nem ele mesmo conseguiu ouvir. No acampamento, a professora Maria corria pela floresta, os pés afundando na terra molhada. A lanterna tremia em sua mão, os olhos vasculhando cada canto. Christian! Onde você está? Nenhuma resposta. Ela apertou o rádio, João, não encontrei ele. Precisamos de mais lanternas e gente ajudando. A voz do professor João soou do outro lado, entendido. Vou chamar os outros professores. Mas está escurecendo, tome cuidado, Maria. A professora Maria apertou com força a lanterna na mão, o coração apertado de culpa. Eu o ignorei por tempo demais. Nunca realmente prestei atenção em quem ele era. Christian tremia em espasmos. Uma febre leve começava a surgir, talvez por conta do ferimento exposto ao frio. Seus olhos embaçados já não viam com clareza, como se o mundo estivesse coberto por uma névoa fina. Os chamados distantes já não alcançavam seus ouvidos. Em vez disso, lembranças antigas vinham com nitidez assustadora. Lembrou-se do 6º ano, quando foi colocado em um grupo de trabalho de biologia com outros 3 colegas, Rodrigo, Inês e Júlia. Christian falou timidamente, posso fazer o desenho do esquema, se quiserem. Rodrigo zombou, você. Desenha nada. Vai estragar o nosso projeto. Inês, com um tom mais suave, mas ainda cortante, deixa que a gente faz. Júlia, a única que ficou em silêncio, virou o rosto. Christian apenas assentiu e se afastou para um canto, segurando a caneta sem saber o que escrever. No dia da entrega, o grupo recebeu uma nota alta, mas o nome de Christian foi riscado da lista dos participantes por não ter contribuído. Ele voltou para casa naquele dia e não jantou. A mãe perguntou, por que não vai comer? Tô cansado. Aconteceu algo na escola? Nada não, mãe. Christian suspirou forte, levando a mão aos olhos como se quisesse apagar a lembrança. Mas outra cena emergiu. A partida de futebol no 8º ano. Ele pediu para jogar com o time de Paulo. Você. Melhor não. Vai estragar o clima. Mas é só por diversão. Christian tentou sorrir. Paulo arqueou a sobrancelha, e diversão? Pra você, talvez. Pra gente, só peso. Todos riram. Christian se afastou e assistiu o jogo de longe. Agora, ele já estava imóvel no chão. Mas a mente ainda estava lúcida. Pensou na mãe. Se ela soubesse, com certeza correria até ele sem pensar 2 vezes, mesmo que isso lhe custasse o emprego. Beatriz, sua mãe, já tinha sido chamada à escola uma vez, porque Christian apanhou durante o recreio. Mas, em vez de defender o filho, a professora comentou. Christian precisa aprender a se enturmar. Ele é muito calado, fechado. A mãe ficou em silêncio a reunião inteira. Ao voltarem para casa, ela disse apenas, você só precisa continuar tentando. O resto é comigo. Mas nem tudo a mãe podia resolver. Como a solidão. Como a dor de ser invisível. Uma rajada de vento forte o despertou. A noite havia caído por completo, e a luz da lua fraca iluminava o chão. Ele estremeceu. Não quero morrer aqui. Arrastou-se, puxando o corpo ao longo da margem. A cada movimento, a dor no tornozelo parecia partir os ossos ao meio. Mas ele não parou. Só mais um pouco, só mais um. Um galho se quebrou debaixo dele. O sangue escorria do ferimento aberto. Ele arfava, exausto. Se ao menos alguém, só uma pessoa. No alto da colina, Nayara ainda não havia dormido.
Andava em volta do acampamento, inquieta. Carla estava sentada perto da fogueira, abraçando os joelhos. Carla, Nayara chamou, você tem certeza de que o Christian tá bem? Carla permaneceu em silêncio. Nayara se aproximou, em tom baixo, eu vi o seu olhar mais cedo. Você ficou assustada. Por que não contou a verdade? A voz de Carla tremia, e o Paulo disse que não era nada. E você? O que você acha? Carla desviou o rosto. Eu não sei. Christian desabou no chão. Estava sem forças. O frio aumentava. Sua roupa estava molhada de suor, as costas cobertas de terra e folhas secas. Um inseto passou por sua mão. Mas ele já não conseguia afastá-lo. Talvez eu nem devesse ter nascido. Um pensamento terrível passou por sua mente. Ele estremeceu. Não culpo ninguém. Só, estou cansado. Uma lágrima escorreu. Não pela dor, mas pela impotência. Christian fechou os olhos, deixando a escuridão engoli-lo. O relógio no pulso da professora Maria Pereira marcava 18h47. O sol já tinha sumido atrás das montanhas, restando apenas uma faixa roxa no céu. O frio da mata ficava mais nítido. Ela varria a escuridão com a lanterna, gritando sem parar. Christian! Onde você está? Responde para mim. As árvores respondiam apenas com o farfalhar seco das folhas. Maria parou e segurou o peito com uma mão, o coração batia acelerado. Passos apressados vinham atrás dela. Maria, era o professor João, grande, suado. Procuramos por toda a margem do riacho, nada. E o grupo da colina? Ainda estão vasculhando. A área é enorme. Precisamos chamar os bombeiros. Maria assentiu, respirando fundo, e não posso acreditar porque não percebi antes. No acampamento, a maioria dos alunos já havia sido orientada a voltar para as barracas e manter silêncio. Um pequeno grupo se reunia em volta da fogueira quase apagada. Carla continuava abraçada às pernas, olhando para o nada. Paulo estava ao lado, segurando uma lata de refrigerante, tentando parecer calmo. Vão encontrar ele, disse baixo. Ele não pode ter ido longe. Carla respondeu em tom neutro, você viu se ele se machucou? Paulo olhou de lado, você tá exagerando. Aquele barranquinho não machuca ninguém. Luiz interrompeu, e ele que foi imprudente. A gente nem encostou. Nayara, sentada perto, disse de repente, mas ele não voltou. E vocês não falaram nada até a professora perguntar. Paulo franziu a testa, e tá insinuando que a gente fez de propósito? Não foi de propósito? Nayara o encarou. Gritar o cobra, mandar ele ir para a beirada da pedra, e depois rir quando ele caiu. Isso não é de propósito? Luiz se levantou, vê Nayara, não começa. Já tá tudo confuso, você quer piorar? Carla murmurou, devíamos ter contado desde o início. Paulo virou-se para ela, Carla, não me diga que você vai se virar contra a gente? Carla ficou em silêncio. Suas mãos apertavam a barra do casaco. Em uma parte da floresta a cerca de 300 metros do acampamento, Christian estava encolhido sob uma árvore de raízes expostas. A febre deixava sua cabeça pesada, os lábios rachados. Já não gemia, nem chorava, apenas respirava, fraco. Uma rajada de vento espalhou folhas secas sobre ele. Abriu os olhos por alguns segundos, e pela primeira vez naquele dia, viu as estrelas. No acampamento, o professor João reuniu todos os alunos, com voz firme. Escutem bem. Isso é uma emergência. Um colega está desaparecido desde a tarde, e precisamos da verdade. Quem foi a última pessoa a ver Christian? O silêncio pareceu durar uma eternidade. Então Nayara se levantou. Eu vi ele ir com o grupo do Paulo, da Carla e do Luiz. O professor João assentiu e encarou os três, é verdade? Luiz abaixou a cabeça. Carla, trêmula, assentiu. Paulo respondeu em voz baixa, e a gente chamou ele para ir tirar fotos.
Depois, não vimos mais. O que aconteceu exatamente? Perguntou João, frio. Paulo gaguejou, viu, eu só gritei brincando, aí ele escorregou, mas ninguém empurrou. Carla exclamou, ele caiu de verdade. Rolou barranco abaixo. Eu quase contei. Todos no acampamento os olhavam. O professor João falou com voz grave, vocês esconderam isso por quanto tempo? Ninguém respondeu. A professora Maria correu até ali, pálida, e já chamei o resgate. Estão a caminho. O professor João virou-se para ela, vamos dividir as equipes e refazer o caminho. Cada minuto é crucial. Ela assentiu, os olhos vermelhos. Numa trilha próxima, a equipe de resgate local, liderada por Estevão Ramos, avançava com lanternas e rádios. Ele tinha mais de 20 anos de experiência em buscas nas matas da região de São Paulo. Comecem pelo lado leste do barranco, ordenou. O último relato foi que o aluno caiu nessa direção. Uma integrante da equipe, Lúcia Ferreira, jovem e ágil, iluminava o chão, achei marcas de escorregão e algumas gotas de sangue seco aqui. Estevão se agachou, imperfeito. Ele não pode ter ido longe. Às 20h12, a primeira equipe de resgate chegou à área das pedras na encosta. As lanternas varriam os arbustos. Lúcia gritou, Christian. Se puder ouvir, faça algum som. Nada. A mata era densa demais. Estevão ajoelhou-se, apalpando o chão e as raízes, tem marcas aqui. Ele se arrastou nessa direção. Lúcia completou, vamos nos dividir. Eu sigo pela esquerda. Estevão assentiu, e mantenha contato. No acampamento, a professora Maria estava sozinha num canto, olhando para a escuridão. Nayara se aproximou, hesitante. Professora, me desculpa por não ter falado antes. Maria apertou os lábios, os olhos marejados, e não é culpa sua. É culpa dos adultos. Culpa minha, por não ter enxergado ele. Perto do lugar onde Christian estava, Lúcia gritou de repente. Estevão. Tem alguma coisa aqui. Estevão correu. Sob uma grande árvore, Christian estava encolhido, os olhos fechados, o rosto pálido. Em sua mão, ainda segurava o saquinho amarrotado com os pães da mãe. Lúcia se ajoelhou e colocou a mão no pescoço do garoto. Tem pulso. Bem fraco, mas ele está vivo. Estevão acionou o rádio e encontramos a vítima. Precisamos de uma ambulância na trilha oeste. Lúcia sussurrou, Christian, consegue me ouvir? Você está seguro agora. Uma rajada de vento gélido varreu as árvores da mata de Santa Rita, tornando a floresta mais sombria e desolada do que nunca. A noite caiu de vez, como um cobertor úmido e espesso que impedia qualquer raio de luz de atravessar. Os chamados ecoavam pela trilha. Christian. Onde você está? Christian. Se ouvir, responde. A professora Maria gritava quase sem voz, a garganta rouca. A lanterna tremia em sua mão, iluminando raízes, arbustos e cada canto de árvore. O professor João seguia atrás, segurando o rádio, ofegante, e a equipe de resgate encontrou rastros de sangue. Estão concentrando os esforços na direção oeste. Não devíamos ter deixado ele ir sozinho, Maria disse, quase soluçando. Em todos esses anos como professora, nunca me senti tão cega. João não respondeu. Continuaram avançando pela escuridão, onde nem mesmo a luz da lanterna podia espantar o frio que entrava nos ossos. Do outro lado do acampamento, o grupo de Paulo, Luiz e alguns alunos carregavam lanternas. Eles haviam sido designados para procurar ao redor da área segura e perto da trilha de acesso. Paulo ia à frente, apontando a lanterna para o chão, com passos lentos. Resmungou, sério, esse frio e ainda temos que fingir que estamos ajudando a procurar, sendo que o resgate já achou o garoto. Luiz respondeu, é só para constar. O professor João tá mais tenso que corda de violão. Uma garota do grupo, chamada Helena, franziu o senho, e mesmo assim, a gente devia procurar direito. Se fosse vocês que estivessem perdidos, o Christian com certeza procuraria também.
Paulo virou-se com um sorriso cínico. Tem certeza? Ele mal saía da barraca. Vamos só dar uma olhada em algum matinho e dizer que já conferimos. Luiz riu, mais uns 10 minutinhos dando volta e voltamos. Helena balançou a cabeça, virou as costas e entrou sozinha por uma trilha lateral à direita. Naquele momento, Christian estava imóvel nos braços de Lúcia, a jovem socorrista ajoelhada ao lado dele, mantendo sua cabeça afastada do chão úmido. Christian, me escuta? Consegue me ouvir? Sua voz era suave como o vento, sussurrando no ouvido dele. Christian abriu os olhos. A visão era embaçada, mas ele conseguiu ver o brilho dourado da lanterna por trás de Lúcia. Um calor estranho começou a se espalhar pelo peito frio. Você, quem é? Sou a Lúcia. Você está salvo agora. Tem gente aqui com você, ouviu? Christian assentiu levemente, as pálpebras pesadas. Em sua mão, ainda segurava com força o saquinho de pão que sua mãe havia preparado. Lúcia notou e apertou os lábios. Eu prometo, sua mãe vai saber o quanto você lutou. Enquanto isso, numa clareira próxima ao acampamento, Nayara permanecia parada em frente à fogueira. Carla se aproximou, hesitante. Nayara. O quê? Carla abaixou a cabeça. Você estava certa. A gente escondeu, sabíamos que ele tinha caído, mas não tivemos coragem de contar. Nayara encarou por um tempo antes de perguntar. Foi por medo do Paulo? Carla não respondeu. Pegou um lenço do bolso e enxugou rapidamente os olhos. Eu achei que fosse só uma brincadeira. Mas o olhar do Christian quando caiu, aquilo não sai da minha cabeça. Ele não gritou. Ele só teve medo. Nayara apertou os punhos, depois disse baixinho: Você ainda pode consertar isso, Carla. Não por mim, por ele. No alto da colina, a ambulância finalmente chegou. Estevão, o chefe da equipe de resgate, fez sinal rápido: Cuidado ao mover. Ele está muito fraco. Sem movimentos bruscos. 2 socorristas colocaram Christian na maca e o envolveram em uma manta térmica. Ele permanecia imóvel, mas murmurou algo. Lúcia se aproximou. O que foi, Christian? Minha mãe, ela vai vir. Lúcia sentiu um nó na garganta. Ela virá. Eu prometo. As luzes vermelhas da ambulância iluminavam os troncos como línguas de fogo fantasmagóricas. Por um instante, a noite escura brilhou enquanto o veículo deixava lentamente a floresta. Mais atrás, Helena voltou da trilha e encontrou Paulo e Luiz. Vocês procuraram direito? Perguntou, com olhar desconfiado. Paulo deu de ombros. E a mata é grande, a lanterna é fraca. Não achar nada é normal. Helena franziu a testa. Acho melhor avisarmos o professor João que não cobrimos tudo. Luiz rebateu. Quer que a gente seja investigado agora? Também estamos preocupados, tá? Preocupados? Helena ergueu as sobrancelhas. Então por que você só reclamou o tempo todo? Paulo se meteu. Chega. Christian já foi encontrado, certo? Agora é com os médicos. A gente vai descansar. Helena não respondeu, mas seu olhar para Paulo havia mudado. De volta ao acampamento, o professor João se postou diante dos alunos reunidos, anunciando com voz cansada. Christian foi encontrado. Ele está vivo, mas muito fraco. Já foi levado ao hospital. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. A professora Maria aproximou-se dele, a voz trêmula. Alunos, me desculpem. Eu falhei. Deixei de enxergar um estudante só porque ele não chamava atenção, não levantava a mão, não fazia barulho. O silêncio dominou o lugar. Nayara levantou a mão. Professora, acho que o Christian nunca quis chamar atenção. Só queria ser notado. Maria assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu não notei. Mas a partir de hoje, prometo, e ninguém mais será esquecido. Na ambulância, Christian respirava lentamente, os olhos semicerrados. Ao seu redor, o som da sirene ecoava como ondas no mar. Mas dessa vez, não era um som solitário.
Era o som que o levava de volta à vida. Na escuridão úmida, a professora Maria se ajoelhou à beira do barranco, as mãos apertando a lanterna que tremia por causa do vento forte. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados ao ver o que a luz revelava. Christian, imóvel, envolto na manta térmica, o rosto pálido em contraste com o solo escuro. Folhas da floresta pousavam sobre seu cabelo, como se a natureza tentasse protegê-lo. Christian, meu Deus, Christian! Maria sussurrou, depois gritou, com a voz quebrada. Ela correu barranco abaixo, sem esperar ninguém, escorregando no musgo. Lúcia Ferreira assegurou, cuidado, professora. Ele ainda está muito fraco. Maria ajoelhou-se ao lado de Christian, a mão trêmula tocando seu rosto. Christian, me ouve? Sou eu, a professora Maria. Os olhos de Christian piscaram e se abriram devagar. Por um momento, ele pareceu não reconhecer ninguém. Após alguns segundos, com os lábios rachados, ele murmurou. Você veio mesmo. Maria chorou. Sim, sou eu, é de verdade, você está salvo. Christian respirou fundo, as lágrimas escorreram. Achei que ninguém mais viria. Lúcia limpou o suor de sua testa com um pano, tentando manter a calma. Estamos aqui. Vai ficar tudo bem. Maria olhou para Lúcia, com voz embargada, e nunca prestei atenção nele. Nunca perguntei como ele estava, se estava feliz. Só olhei para o boletim e para os nomes mais fáceis de lembrar. Lúcia segurou seu ombro, e nunca é tarde, se começar agora. A ambulância conseguiu se aproximar até a beira da floresta. Christian foi colocado na maca, os olhos ainda entreabertos. Quando as rodas começaram a girar, a luz vermelha da sirene iluminou o rosto de Paulo, que estava parado no canto do grupo reunido após a busca. Aquela luz não piscava nem ardia. Mas, nos olhos de Paulo, parecia queimá-lo por dentro. Ele virou o rosto, mas não rápido o bastante para evitar o olhar de Nayara, que já o observava há um tempo. No acampamento, todos os alunos foram orientados a voltar para as barracas. Mas ninguém tinha mais ânimo para conversar. Não havia mais música no Bluetooth, nem risos soprando com o vento. Tudo ficou em silêncio, como se até a floresta estivesse prendendo a respiração. Carla sentou-se com os joelhos encostados no peito, o olhar vazio. Luiz não disse uma palavra. Apenas Paulo, encostado num pilar de madeira, mãos nos bolsos, olhava fixamente para a direção por onde a ambulância havia desaparecido. Nayara se aproximou, sem rodeios. Você viu, Paulo? Paulo virou-se, a voz seca. Ver o quê? Que você passou dos limites. Isso não foi brincadeira. Não foi só por diversão. Foi uma vida. Paulo esticou os lábios e eu não empurrei ele. Mas você gritou tem cobra ponto. Era só pra foto. Quem ia imaginar que ele ia escorregar mesmo? Nayara cerrou os dentes. Você nunca imagina nada. Porque nunca olha além de você mesmo. Paulo ficou em silêncio. Nayara recuou, o olhar frio. Isso não termina aqui. Naquela noite, no pequeno hospital da Serra, Christian foi mantido sob observação constante. Os médicos diagnosticaram hipotermia, torção grave no tornozelo, ferimentos leves e sinais de desidratação severa. Mas, felizmente, sem danos internos ou cerebrais. Lúcia ficou no corredor, observando pela janela. Dentro do quarto, Christian dormia profundamente, ainda abraçado ao saquinho de pão preparado por sua mãe. Um médico saiu e disse baixinho: Esse garoto é forte. Ninguém imaginava que um aluno tão frágil pudesse resistir tantas horas naquele frio. Lúcia sorriu de leve, porque ele já estava acostumado a ser deixado para trás. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela escola. Christian Souza, o aluno que quase ninguém notava, quase morreu na floresta por causa de um acidente que os colegas esconderam. Cada corredor virou uma onda de cochichos. O nome de Christian, antes ignorado, agora estava na boca de todos. A diretora convocou uma reunião urgente. A professora Maria subiu ao palco, os olhos inchados, mas firmes. Vou ser direta.
Um aluno nosso quase morreu por conta da negligência dos colegas e da omissão dos professores. A responsabilidade é minha. E quero que saibam, toda ação, mesmo a menor, tem consequências. Alguns alunos abaixaram a cabeça. Peço que Paulo Ferreira, Luiz Oliveira e Carla Vieira se levantem. Os três se levantaram lentamente. Ninguém disse nada. Vocês gostariam de dizer algo à turma? Luiz gaguejou, a gente não fez por mal. Carla falou, com a voz embargada, e a gente só achava que era brincadeira. Paulo ficou em silêncio. A professora Maria olhou diretamente para ele, e Paulo? Paulo ergueu a cabeça. Seus olhos já não carregavam mais a arrogância de antes. Eu gritei tem cobra para assustar o Christian. Eu sabia que ele tinha medo. Eu vi ele escorregar. Eu sabia que ele tinha caído e mesmo assim, fui embora. A sala inteira ficou em absoluto silêncio. O som dos corações batendo parecia audível. Desculpa. Paulo disse, com a voz trêmula pela primeira vez. Não tem palavras suficientes. Mas, eu sinto muito. De verdade. Naquela tarde, em um quarto de hospital silencioso, Christian acordou. Ao lado dele estava sua mãe, Dona Beatriz, com a cabeça apoiada na beira da cama, os olhos fundos de tanto chorar. Sua mão segurava firme a do filho. Christian sussurrou, mãe. Ela levantou a cabeça, chorando, Christian. Meu Deus, mãe tá aqui com você, filho. Ele forçou um sorriso fraco, desculpa por ter feito a senhora se preocupar. Ela balançou a cabeça, e não, quem tem que pedir desculpa sou eu. Eu não estive lá quando você mais precisou. No corredor, Lúcia permanecia em silêncio olhando pela janela. Ela não queria interromper aquele momento, um instante em que uma criança reencontrava o calor depois de ter sido coberta por camadas de gelo invisível por tanto tempo. Christian abriu os olhos de novo. Desta vez, a luz não vinha da lua opaca ou das estrelas distantes. Era uma luz branca, forte, clara e quente, descendo do teto da ambulância. Levou alguns segundos para perceber que estava deitado numa maca, envolto numa manta térmica espessa. O frio brutal da noite anterior agora parecia um pesadelo cinzento, embora seu coração ainda batesse fraco e sua respiração fosse irregular. Christian, uma voz soou ao seu lado. Ele virou a cabeça. Era Lúcia Ferreira, a socorrista de cabelos castanhos presos num coque, o rosto misto de tensão e alívio. Ela estava sentada ao lado dele, segurando sua mão. Consegue me ouvir? Christian moveu os lábios, e sim. Lúcia se inclinou, acariciando suavemente os fios molhados em sua testa. Você foi muito corajoso. Estamos indo para o hospital. Vai ficar tudo bem. Christian olhou pela janela lateral. As árvores passavam como sombras fugidias, os faróis iluminando troncos úmidos e folhas tremulantes. Ele murmurou, eles me procuraram? Lúcia apertou levemente sua mão, sim. Te chamaram pela floresta inteira. Choraram por você. Você não foi deixado para trás. Christian virou o rosto, os olhos cheios d'água, e a professora Maria. Ela está te esperando no hospital. Uma lágrima escorreu da têmpora de Christian até o travesseiro. No hospital da cidade de Campos do Jordão, a luz fluorescente tingia tudo de branco frio. Maria Pereira estava sentada em um banco do corredor, apertando o celular nas mãos, como se esperasse por uma ligação que nunca chegava. Ao lado dela, Nayara permanecia em silêncio. Nenhuma das duas falou por quase meia hora. Passos apressados soaram pelo corredor, fazendo Maria erguer a cabeça de súbito. Lúcia entrou ofegante. Ele está bem. Acordado. Fraco, desidratado, com leve estado de choque, mas os médicos disseram que não corre risco de morte. Maria se levantou de um salto, eu posso vê-lo. Lúcia assentiu, pode. Mas só por alguns minutos. Ele precisa descansar. Maria entrou no quarto com as pernas quase sem força. A luz suave iluminava o rosto pequeno que repousava na cama.
Christian virou o olhar e seus olhos se abriram. Professora. Maria se sentou ao lado da cama e segurou sua mão com firmeza. Christian, me perdoa. Christian não respondeu. Eu te ignorei não só nessa excursão, mas durante todo o ano. Eu lembrava dos nomes dos melhores alunos, dos que levantavam a mão, mas nunca chamei você, nunca perguntei se estava tudo bem. Ele murmurou, eu já me acostumei. Maria engoliu em seco, não. Você não deveria ter que se acostumar com isso. Nenhum aluno deveria se sentir invisível. Christian se mexeu levemente, os lábios cerrados. Lá no barranco, achei que ia morrer. Mas aí, ouvi alguém chamar meu nome. Naquele momento, eu soube que ainda tinha alguém que lembrava que eu existia. Maria chorou baixinho. Eu vou lembrar. Daqui pra frente. 3 dias depois, a história se espalhou por toda a escola. Nenhuma rede social publicou vídeos porque era proibido filmar no acampamento. Mas a narrativa se espalhava de boca em boca como fogo em capim seco. A diretora, Dona Teresa Martins, convocou uma reunião extraordinária no auditório principal. No palco, Paulo sentava-se à esquerda, com o uniforme alinhado, os olhos fixos no chão. Luiz e Carla estavam ao lado, os rostos tensos. Toda a escola assistia em silêncio absoluto. A professora Maria caminhou até o centro do palco com o microfone nas mãos. Hoje não estamos aqui só para pedir desculpas. Estamos aqui para entender as consequências do silêncio e da indiferença. Ela se virou para Paulo. Paulo, tem algo que gostaria de dizer? Paulo engoliu em seco. Eu gritei para assustar o Christian, achei que era brincadeira. Eu não achei que ele fosse cair de verdade. Maria perguntou, vi depois disso? Paulo abaixou a cabeça, eu não ajudei. Eu fui embora. Eu deixei ele lá. Carla chorou, a gente viu, mas eu tive medo. Medo de ser culpada. Fui covarde. Luiz não disse nada. Apenas assentiu, os lábios apertados. Maria olhou para o auditório, quantos aqui já viram o Christian sozinho no recreio? Comendo sozinho? Quantos nunca disseram o nome dele numa atividade em grupo? Nunca o chamaram para um time? Centenas de olhos se voltaram para o chão. Nayara subiu ao palco. Sem microfone, falou com clareza. Christian nunca pediu nada. Ele não queria ser o melhor. Só queria alguém com quem conversar. Sua voz falhou, se cada um aqui tivesse parado 5 segundos para olhar em volta, talvez isso nunca tivesse acontecido. Logo após a assembleia, a escola tomou providências. Paulo Ferreira foi suspenso por 1 mês, obrigado a participar de apoio psicológico e trabalho voluntário. Luiz Oliveira e Carla Vieira receberam advertência grave e foram inscritos num programa de conscientização social. Ao mesmo tempo, a escola lançou a campanha O Ninguém Fica Sozinho, onde cada aluno teria um parceiro designado semanalmente, para evitar qualquer forma de isolamento. Na casa de Christian, Dona Beatriz sentava-se ao lado da cama do filho, as lágrimas ainda marcando o rosto. Ela murmurava. Me desculpa, filho. Eu não sabia que estava tão ruim assim. Christian balançou a cabeça, e não é culpa da senhora. Mas eu acreditei demais no meu filho é forte. Eu não vi os machucados por dentro. Ele a olhou, voz baixa, a senhora lembra, na 6ª série, quando meus colegas disseram que meu desenho era feio e eu disse que preferia não desenhar. Ela parou 1 segundo, depois assentiu, lembro. Na verdade, eu só não queria que a senhora ficasse desapontada. Ela o abraçou forte, eu tenho orgulho de você por ter sobrevivido. Por não ter desistido. Por ainda acreditar na luz mesmo quando o mundo virou as costas. Naquela tarde, Christian teve alta. Antes de sair pela porta do hospital, viu um grupo de alunos esperando do lado de fora. Nayara se aproximou com um sorriso. Viemos te buscar. Christian hesitou, você não tem vergonha? Nayara inclinou a cabeça, e não. E você também não precisa ter. A partir de agora, você não está mais sozinho.
Paulo também se aproximou, o rosto sem a antiga confiança. Ele segurava um envelope, as mãos trêmulas. Eu não tive coragem de falar pessoalmente, então escrevi tudo aqui. Se quiser rasgar, tudo bem. Christian pegou o envelope, sem dizer nada. Paulo completou: vou trabalhar num asilo nas próximas semanas. Não porque fui punido, mas porque eu preciso entender o quanto errei. Christian o encarou por um instante e depois assentiu levemente: vou, obrigado. Uma semana depois de sair do hospital, Christian voltou à escola. O portão azul que costumava parecer frio já não parecia tão ameaçador. Ao cruzar o pátio, percebeu muitos olhares sobre si, mas não mais de desprezo ou indiferença. Alguns curiosos, outros envergonhados, alguns sinceramente acolhedores. Vestia uma camisa branca passada pela mãe, segurando uma pasta com atestados médicos, justificativas e uma apresentação que havia escrito durante a internação. Nayara o esperava na porta da sala. Oi, ela sorriu. Precisa de ajuda com alguma coisa? Christian balançou a cabeça suavemente: tô bem. Ótimo. Mas se precisar, eu tô aqui. Ela entrou primeiro, deixando a porta aberta. Christian respirou fundo e atravessou a entrada da sala que, até então, nunca tinha sentido que lhe pertencia. Na sala, todos os colegas já estavam sentados. Alguns olhavam para os livros, outros para fora da janela. Mas quando Christian entrou, todos os olhares se voltaram para ele. A professora Maria estava na frente da sala, com o diário de classe nas mãos, mas naquele dia ela não chamou chamada, nem pediu lição. Apenas assentiu com a cabeça e disse: hoje temos uma apresentação especial. O Christian quer dizer algumas palavras. Ninguém falou nada. Apenas o leve som das cadeiras se ajustando enquanto Christian caminhava até a frente, segurando a folha com força. Ele ficou ali, no centro, respirou fundo e começou a falar, a voz trêmula, mais clara. Eu não sou bom em falar em público. Também não sou bom em apresentações, nem em chamar a atenção de ninguém. Alguns sussurros foram se apagando até cessarem. Também não culpo ninguém pelo que aconteceu. Só queria contar como é se sentir esquecido. Christian abaixou o olhar por um instante, depois ergueu os olhos e encarou Paulo, sentado na terceira fileira à esquerda. Paulo não desviou o olhar, mas seus olhos não tinham mais brilho. Apenas esperavam, em silêncio. Teve um momento em que eu pensei que se eu desaparecesse, ninguém perceberia. Eu comia sozinho, sentava sozinho, fazia tudo sozinho. E a vida só seguia. Sem perguntas. Sem olhares. Christian parou, respirou fundo. Até o dia em que eu caí daquele barranco e ouvi alguém me chamar pelo nome. Não para me dar bronca. Não para pedir tarefa. Mas porque estava preocupado. De verdade. A voz dele falhou levemente e aquilo foi como uma faísca no meio da escuridão. Só precisa de uma pessoa. Uma só. Que veja você. A sala estava completamente em silêncio. Ninguém olhava pro celular. Ninguém desviava o rosto. Eu não tô aqui para apontar erros. Só espero que, daqui para frente, ninguém mais nessa sala se sinta invisível. Ele virou-se para a professora Maria. Terminei, professora. Ela assentiu, os olhos marejados. Obrigada, Christian. Os aplausos que vieram não foram estrondosos como quando alguém ganhava um prêmio municipal, nem eufóricos como depois de uma aula divertida. Foram aplausos firmes, sinceros, que se espalharam lentamente por toda a sala. Christian olhou ao redor e viu Carla chorando. Luiz estava de cabeça baixa. Paulo permaneceu em silêncio, mas acenou levemente com a cabeça um pedido de desculpas sem palavras. Naquele dia, a aula foi substituída por uma roda de conversa. A professora Maria dividiu a turma em pequenos grupos e pediu a cada aluno que escrevesse 3 coisas que já os fizeram se sentir mal na escola, fosse por causa dos outros ou por eles mesmos. Carla leu em voz alta: eu já ri só para ser aceita, mesmo sabendo que aquilo machucava alguém. Luiz falou em seguida e fiquei em silêncio ao ver um colega sendo excluído, com medo de virar o próximo. Outro aluno,
Inácio, disse, e nunca falei com o Christian, mesmo sentando na mesma fileira por 3 anos. A sala ficou em silêncio. A professora Maria disse suavemente, hoje, todos nós crescemos um pouco. Naquela tarde, no corredor da biblioteca, Paulo alcançou Christian enquanto ele pegava um livro emprestado. Christian. Ele se virou. Paulo estava ereto, segurando firme a alça da mochila. Eu sei que você ainda não respondeu à carta. Mas mesmo que não me perdoe, eu precisava falar isso pessoalmente. Christian ficou em silêncio. Nas próximas 3 semanas, vou trabalhar num asilo. Vou cuidar de quem não recebe visitas. Todos os dias. Christian assentiu, e eu fiquei sabendo. Eu sei que errei. Não só por ter gritado, mas por pensar que alguém como você não merecia preocupação. E eu sinto vergonha disso. Christian respondeu, voz baixa, e se você realmente entendeu, então viva diferente. Não tente me compensar. Só não deixe que o próximo seja eu. Paulo apertou os lábios e estendeu a mão. Christian olhou por um segundo e apertou de leve. 2 semanas depois, numa atividade extracurricular da escola, Christian foi convidado pela primeira vez a fazer o discurso de abertura ao lado do grupo de alunos mais ativos. Usava uma jaqueta azul clara, o cabelo recém-cortado e segurava o microfone com as mãos trêmulas. Oi, pessoal. Eu sou o Christian Souza. Talvez muitos ainda não estejam acostumados com meu nome, mas eu acredito que a partir de hoje, a gente vai começar a se enxergar mais. Ele sorriu levemente. Não tô aqui para contar uma história triste. Tô aqui porque sobrevivi. E eu acredito que todo mundo pode sobreviver se alguém estender a mão. Uma salva de palmas preencheu o pátio. No meio da multidão, sua mãe, Dona Beatriz, estava entre os pais, os olhos marejados, os lábios tremendo, meu filho. Ali perto, Lúcia Ferreira, agora convidada de honra da escola, aplaudia sem parar. Ela havia presenciado tudo, desde o fio tênue da morte até a luz suave do renascimento. Na sala dos professores, Maria assistia ao vídeo do discurso de Christian no computador. Ela pausou no momento em que ele sorria. Eu devia ter visto esse sorriso antes, murmurou. Um colega, o professor Vitor, se aproximou e colocou a mão no ombro dela. A gente não pode mudar o passado. Mas podemos ensinar toda a escola a olhar para o futuro. No fim da tarde, Christian pedalava sozinho por uma ponte estreita que levava à beira da floresta. Parou no mesmo ponto onde, tempos atrás, pensou que sua vida terminaria. Christian caminhou até a pedra no limite do barranco. Olhou para baixo, o vento soprando nos cabelos. Mas desta vez, ele não sentia medo. Sentia gratidão por ainda estar vivo. E por alguém ter se aproximado, ao invés de virar as costas. Ele soltou um longo suspiro e virou-se. Ao longe, Nayara acenava, Christian. Vamos, o grupo tá esperando. Ele sorriu. Já tô indo. E correu na direção daqueles que o enxergaram, que chamaram seu nome e que esperaram por ele. Toda pessoa, por mais silenciosa que seja, merece ser vista, ouvida e valorizada. Às vezes, só uma pergunta, um olhar gentil, pode salvar alguém do abismo. Indiferença não é inocente e pode despedaçar uma alma. Que a bondade comece por você, nos gestos mais simples. Não espere ser tarde demais para perceber que a presença de alguém nunca é garantida, é um presente que precisa ser cuidado. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.